estiver me assistindo através desse instrumento eletrônico, nós vamos compartilhar o estudo da palavra nesse momento. Iremos estudar sobre a autoridade dos santos. Então a gente comentou aqui anteriormente sobre quem são esses santos. No plural sempre é uma referência a todos os salvos. Santos no plural são os salvos. No singular é uma referência ao nosso Pai ou ao Filho, ou ao Espírito dele. Amém? Então ele é o santo de Israel, no singular. Santos são todos os salvos. Aleluia? Então os santos têm autoridade. Sobre isso que a gente está estudando. E hoje, de uma forma mais particular, nós vamos estudar sobre... A gente já viu o propósito, agora a gente vai ver que essa autoridade foi restaurada. A gente leu 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos do Altíssimo e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a gente começou mencionando aqui, agora uma introdução sobre a carta de João. Então nessa primeira carta, existe uma classificação do apóstolo sobre 3 tipos de pessoas entre os salvos, entre aqueles que aceitaram o Evangelho. 3 tipos de pessoas que o apóstolo João trabalha muito nessa carta, toda a carta. Tanto na primeira, especialmente, mas também na segunda e na terceira carta. Na terceira, praticamente não, mas na segunda, sim. Então, que classificação é essa? Estou fazendo aqui uma pergunta de escola bíblica, né? Mas sabe qual é? Deixa eu dizer, vou responder para você, já que ninguém ainda acertou. É que ele trabalha a classificação de filhinhos, jovens e pais. Então você vai ver ele repetir essa designação. Ele vai falar filhinhos várias vezes. Ele vai falar jovens várias vezes. Ele vai falar pais. Algumas pessoas, se você fizer uma leitura mais rápida, você pode achar que ele está falando para a questão de faixa etária, para a idade. Filhinho deve estar falando para as criancinhas. Então alguém pode fazer a leitura inadvertidamente dessa maneira. Jovens, está falando, eu acho que é para quem está mais ou menos por ali entre 18 anos a 30. Né? E pais. Mas o que é que realmente o apóstolo João estava falando? E a Ohana estava falando. Se você for observar direitinho o contexto imediato, sempre que ele fala, por exemplo, para filhinhos, ele está falando para pessoas recém-convertidas, pessoas que aceitaram o Evangelho recentemente. Não é interessante isso, né? Quando ele vai falar para jovens, são pessoas que já têm uma caminhada, que já têm força espiritual, mas que ainda não gerou filhos. Então são chamados de jovens pelo apóstolo João. Entre os salvos existem pessoas que são filhinhos, existem pessoas que são jovens e existem pessoas que são pais. Quem são os pais? São pessoas que já geraram filhos na fé. Aleluia. Como é que você vai ter certeza disso que Marcos Seffer está falando? Quando você estuda olhando o contexto. Quando ele fala filhinhos, ele vai falar dos dramas que uma pessoa recém-convertida passa. Por exemplo, quem é recém-convertido, o inimigo vai tentar muito dizendo assim, você não presta para nada, para que você aceitou o Evangelho? Quando a pessoa tropeça e cai, ele vai dizer, olha aí, são acusações do inimigo, né? O jovem, quem é o jovem? Quando ele escreve para os jovens, ele vai dizer, por exemplo, jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Então, por aí você percebe que não é jovem do mundo. Ele está falando para aquele que está na igreja. Mas os pais não têm vencido o maligno, não? Tem. Os pais já é um nível a mais. É alguém que já passou pela juventude. Porque uma criança, um filhinho, não consegue ser pai. Né? Mas alguém que já passou ou está na juventude pode sim ser pai. Então, ele trabalha muito esse conceito. Eu queria ler com vocês, por exemplo, capítulo 2, versículo 1 dessa carta de João. Capítulo 2, versículo 1. Ele diz, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Yahshua, o Machia, o justo. E ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Agora veja, o apóstolo João está dizendo, filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, tenham segurança, tenham paz. Ele não está dando autoridade para ninguém viver no pecado, não. Mas se você ver o versículo anterior, o versículo 10 do capítulo 1, veja só, vamos ler, versículo 8, 9 e 10 do capítulo 1. 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, se alguém bater no peito e dizer assim, eu não tenho pecado nenhum, essa pessoa está se enganando. E a verdade não está nela. Amém? Versículo 10. Se dissermos, versículo 9, se confessarmos
os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar os nossos pecados de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. A sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Aleluia. Então, entendo aqui que quando ele usa a expressão filhinhos, ele está tratando do drama dessas acusações de quem é novo na fé, que sofre. Agora, existe um perigo para quem já tem uma certa maturidade na fé. É começar a tirar a vida com ele, de discípulo, como uma coisa superficial, uma coisa medíocre, uma religiosa, automática. Então tem pessoas que, embora o tempo decorrido, guardam pecados de estimação. Um pecado que a pessoa vai se acostumando, não, eu estou perdoado, estou lavado pelo sangue do Cordeiro, não é mérito meu, é graça, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, esse pecadozinho aqui a pessoa vai administrando como se pecado não fosse. E isso é um perigo seríssimo. A Escritura está nos exortando, dizendo que a gente tem advogado junto ao Pai, dizendo que se nós confessarmos, nós somos perdoados, mostrando também que se a gente disser que não tem pecado nenhum, a gente está enganado, é mentiroso. Então, significa o quê? Todo mundo é pecador. Então, o homem, às vezes, ele procura um referencial terreno para se acomodar ao seu pecado, está entendendo? Quando o nosso referencial é o Mashiach, que se fez homem igualmente a nós, foi tentado em todas as coisas, mas nele não teve pecado nenhum. Então, ele é o nosso padrão. Nós não podemos nos acomodar. Agora, enquanto a gente estiver nesse corpo, a nossa memória ainda não é perfeita, a gente vai estar sujeito ao pecado como um acidente. Então a gente não está blindado. Entretanto, nós não vivemos mais na prática do pecado. Então o apóstolo João, outro conceito que ele vai trabalhar na carta muito insistentemente é sobre a prática do pecado. Que quem vive na prática do pecado não nasceu do Altíssimo. Então é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque aqui no versículo 19 do capítulo 5, ele diz que nós sabemos, e nós somos do Altíssimo, e o mundo inteiro jaz no maligno. Agora, por que o mundo jaz no maligno? Essa expressão, onde é que existe jazigo? No cemitério, né? É dito para os mortos. Então, o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Lá na carta aos Efésios, abra a sua Bíblia também em Efésios, capítulo 2. Veja só o que o apóstolo Paulo fala. Para os que são salvos, os santos. O que é que ele diz? Capítulo 2, versículo 1. Ele nos vivificou, ele nos deu vida, quando estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Então, essa é a condição do mundo. O mundo jaz no maligno, ele está morto. Ok? Veja só o versículo 2 desse capítulo ainda de Efésios. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, fazendo a inclinação da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como são também os demais. Então essa é a condição do homem antes da verdadeira conversão, que não é adesão a um grupo religioso, uma denominação, uma identificação doutrinária, mas sim o amor à verdade. Amém? O amado Carlos, fique à vontade também se quiser falar alguma coisa, viu? Ou corrigir, isso aí eu não concordo, é errado, a palavra diz assim. Então a gente vai conversar, a gente não vai discutir, a gente vai conversar. E nada nós podemos contra a verdade, senão a favor dela, como diz o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Saul, ele declara isso, que a gente não pode nada contra a verdade, senão a favor dela. Então, nós devemos ter compromisso e amar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, o Salvador é a verdade. Quem ouve a verdade, ouve minha voz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for pela verdade, por mim. Né? Nós somos chamados para adorar Ele em espírito e em verdade. Então, aqui a gente caminha com amor à verdade, sem procurando se esvaziar do nosso eu. Né? Porque às vezes a gente se sente confrontado ou se sente ofendido, porque alguém... Peraí, isso aí está certo não. Só que a gente precisa saber falar, corrigir
e precisa muito mais saber ouvir. Lá em Provérbios diz assim: não repreendas o nécio, o insensato, para que ele não se levante contra ti, mas repreende o sábio e ele, teu amigo, se tornará. Então veja que há uma diferença. Amém? Nós somos chamados a ter compromisso com denominação, com doutrina, antes de termos um compromisso com a verdade. A doutrina, ela precisa ser a verdade. Amém? Então nós devemos amar e buscar a verdade. Então, e evidentemente que a gente está no processo de amadurecimento, como tem os filhinhos, os jovens, os pais. Então, são 3 classificações entre os salvos. E nessa diferença é possível que a gente não compreenda algo, que a gente discorde, mas a gente deve dar o braço a torcer se a gente estiver discordando de algo que é verdadeiro. Às vezes uma criança, ela fala algo, e isso não deve ser motivo de orgulho, mas que às vezes o pai está sendo advertido através de uma criança. Então, na fé, alguém que é recém-nascido na fé pode até trazer uma correção à luz da verdade, que seja útil para todos. Amém? Mas o que é comum não é isso. O comum é quanto mais você estuda a palavra, mais você conhece a palavra, mais você tem a sua vida de comunhão, de oração, de consagração, mais vai acontecer o quê? Você vai ter discernimento. Então, por isso, o discernimento é a luz da verdade. Você vai conseguir enxergar com mais clareza. Você vai pensar com mais paz, com mais clareza. Você vai enxergar melhor as verdades, a verdade. Aleluia, vocês conseguem entender isso? Amém? Aleluia, vocês estão comigo? Então, amados, o versículo 18 desse capítulo 5 da primeira carta de João, o apóstolo João está escrevendo para a igreja, para os santos, e ele vai dizer assim: nós sabemos que todo aquele que é nascido do Altíssimo não vive em pecado. Ele aqui está falando da prática do pecado, acomodado ao pecado, como se pecado não fosse. Você está sujeito aqui, saindo aqui de Limoeiro para Recife, sofreu um acidente. Para isso a gente ora para que não aconteça. E o Pai nos livre do mal, então Ele nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação. A gente está sujeito. Agora, eu saí daqui, já certo que daqui para ali eu vou sofrer vários acidentes, então eu sou louco. Eu estou fora da verdade. Mas tem gente que acha que é do Mashiach, que aceitou o Evangelho, mas vive uma vida programada no pecado. É como se estivesse saindo daqui para Recife. Eu vou bater no primeiro caminhão, depois, se eu estiver vivo ainda, eu vou bater no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até se eu chegar em Recife assim. Então, muito provavelmente você não vai chegar. Então a palavra diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, os salvos não ficam flertando com o pecado, paquerando o pecado, desejando o pecado. Nós, pelo contrário, oramos diariamente, o pão nosso de cada dia, né? Então, é uma oração diária. E nessa oração diária ele diz para a gente orar por quê? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós sabemos que aquele que é nascido do Altíssimo não vive em pecado. Pelo contrário, versículo 18, né? Veja só, 1 João 5,18. Pelo contrário, aquele que nasceu do Altíssimo, o Altíssimo o guarda, e o maligno não lhe toca. Que não tocar esse? É não tocar no sentido de andar em santidade. Porque você está cooperando, você está comprometido com isso. Amém? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11 e 12, ele vai dizer que a nossa luta não é contra sangue, contra pessoas, carne e sangue, mas é contra principados e potestades malignas. E aí, quando ele fala da armadura espiritual, ele vai dizer: embraçando sempre o escudo da fé. E o escudo da fé, você vai apagar os dardos inflamados do maligno. O maligno está lançando dardo na tua vida. Você tem que embraçar o escudo. Não é ter um escudo lá na estante da sua casa: olha lá, minha fé como é grande. 1980 e pouco, eu fui para não sei para onde, eu evangelizei. Aconteceu isso comigo aqui. Não. Olha lá o escudo como é bonito. Não, não é olha lá. O escudo está aqui, ó, embraçado. Você tem que estar embraçando o escudo da fé. Amém? Então, nós não somos crente museu que vive de passado. A gente vive do presente. É o escudo da fé aqui agora. Agora. Embraçando o escudo da fé. Então, aquele que é nascido não vive na prática do pecado. Por isso o maligno não tem espaço. E Yahshua falou, nosso Salvador, o mestre dos mestres, o único Salvador, ele disse o quê? Que o maligno, o diabo, a palavra diabo, em hebraico é Satanás, que é adversário, opositor. Ele anda em derredor, como um leão, mas não é leão, ele não é, mas é como se fosse, procurando ocasião de tragar. Então, se eu não tiver fortalecido, desfrutando da comunhão com o meu pastor, que é Yahshua,
Ele é o meu pastor, né? É o pastor de cada um de nós aqui. O pastor não é Marco Servo, isso às vezes é um título evangelical, né? A gente trata, não, ali é o tal pastor, né? Mas aquele líder deve ser um servo apenas como irmão nosso. A gente não deve vê-lo num pedestal, não, mas como irmão. E devemos considerar uns aos outros em honra. Em honra, amém? Então assim também é um pastor, aleluia. Agora, no evangelicalismo, quem é o verdadeiro pastor? Às vezes as pessoas perdem de vista. Então, se não recebe uma visita de um homem, vai dizer assim, eu estou sozinho, a igreja me abandonou, Deus me abandonou. Só que o bom pastor jamais nos abandona. Então, às vezes o evangelicalismo tira da sua vista quem é verdadeiramente o teu pastor. O maligno não toca se você estiver andando com o teu pastor. Você disser para ele, tu és o meu pastor, nada me falta. Não é disse um dia lá atrás e esqueceu para sempre, eternamente, amém, não. Você disse, e essa é a tua confissão. A cada desafio, a cada obstáculo, a cada luta, você diz, vem cá, meu pastor, eu preciso de ti, eu sozinho eu não quero ir, faça feito Moisés, Moshe. Se tu não fores comigo, eu não vou. Então, cada momento da sua vida, cada momento você diga isso aí. Amém? Isso é relacionamento, isso é comunhão. Então, há uma autoridade que foi concedida à igreja para que o maligno não tenha espaço. Lamentavelmente, muitas pessoas estão vivendo fora desta autoridade. Vamos ver a restauração que o nosso Salvador, a gente sabe hoje que o nome em hebraico é Yahshua, mas a gente também não impõe equívocos, né? Que a gente comumente chama de Jesus, não é pecado chamar, durante grande parte da minha vida eu chamei Jesus, e ele me atendeu, minhas orações. Mas a gente chega um momento que a gente estudando a palavra, amando, desejando conhecer o nome em hebraico, a partir de, especialmente 2017 para cá, né, a gente teve acesso a achados arqueológicos, a documentos que estavam escondidos, inclusive agora esse ano, 2025, documentos que foram descobertos em 1949, mas estavam lá guardados e voltaram a ser estudados agora, que comprovam a pronúncia exata do nome do Pai e do Filho. Amém? Então aqui a gente preza, né, por isso, mas não é uma imposição goela abaixo, é uma imposição, é uma revelação, né, que venha da revelação, não força nem violência, mas pelo meu Espírito, diz, e ao o Altíssimo. Então, vamos ver que Yahshua, o nosso Salvador, ele resgatou essa autoridade. Abra sua Bíblia em Colossenses 2, versículo 15. O som está inteligível, está audível. Vocês estão me entendendo direitinho? Colossenses 2, versículo 15. Aleluia. Colossenses 2, versículo 15. Já que vocês estão insistindo muito, a gente vai ler a partir do versículo 13, tá certo? Só que eu quero ver a voz de vocês agora, certo? Capítulo 2 de Colossenses. Quem tiver a mesma edição que a minha pode ler em voz alta. Quem não tiver vai acompanhando atentamente, né? Capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Vamos ler? Vamos juntos? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a obra do nosso Salvador, ele triunfou e ele despojou, que é a linguagem, né, que é traduzida aqui por despojar, o verbo despojar, ele despojou, é tirar o poder, a riqueza, a autoridade que estava nas mãos de principados e potestades. Então, ele resgatou essa autoridade que estava na mão do maligno. Quem foi que disse que o mundo está no maligno, primeiramente? Foi o nosso Salvador. Ele disse, o mundo jaz maligno, né? E está aí o príncipe desse mundo. Então existe um governo para o mundo. Agora, para a igreja, ele venceu e a vitória é concedida para a igreja. Abra também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. A gente vai ler o versículo 45. É já no final da carta, né? Carta aos Coríntios,
Só tem mais um capítulo pela frente, mas o capítulo 15, versículo 45. Vamos ler todo mundo junto? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, quem é esse último Adão? É o Salvador, é Yahshua. O primeiro foi feito alma vivente. O segundo recebeu espírito para dar vida. Espírito vivificante. Espírito que tem essa autoridade de conceder vida. Amém? Então veja que a autoridade dele, ela é preciosa. Vocês acham que, por exemplo, não quero diminuir aqui profissionalmente ninguém, mas uma função que não requer muito estudo. Você ser um auxiliar de servente. Auxiliar de servente de uma determinada obra. Tem obra que tem até auxiliar de servente. Ok? Pode ser uma obra da construção civil, pode ser uma empresa. Auxiliar de servente. Você acha que um auxiliar de servente tem uma autoridade? Tem. Dentro da competência dele, ele tem autoridade para cumprir aquela tarefa. Ok? Que foi concedida a ele quando ele foi contratado, foi concedida a autoridade para ele exercer aquela parte daquela tarefa. Ok? Então é por isso que vai atrás da capacidade da pessoa. A pessoa tem capacidade para fazer isso, intelectual? Né? Então, quanto maior a autoridade, a pessoa tem uma abrangência de atuação maior. A autoridade do nosso Salvador é para quê? Ele tem toda a autoridade. Mas principalmente as coisas mais importantes. Então ele tem autoridade para tudo, mas principalmente as coisas mais importantes. Vocês estão comigo? E aqui, em 1 Coríntios 15, 45, está dizendo que ele tem a autoridade de vivificar. O primeiro Adão foi alma vivente, recebeu alma para viver. O segundo Adão recebeu o Espírito para trazer vida, para vivificar, essa autoridade dele. Aleluia? Amém? Então ele conquistou isso lá no Calvário, lá no Gólgota. Amém? Lá no monte, onde ele se ofereceu como sacrifício vivo, um pacto de sangue. Segunda coisa, a base da autoridade dele é a posição dele. Então a autoridade, ela não nasce de um esforço próprio de alguém, mas ela só pode ser dada por alguém que tem autoridade. Quando a gente for estudar sobre imposição de mãos na Escritura, que tem uma doutrina bíblica que é chamada de imposição de mãos. Quando nós formos estudar sobre a imposição de mãos, você vai ver que a imposição de mãos existe para conceder autoridade através de um grupo de pessoas que já tenham essa autoridade. Então abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, agora vai para o versículo 6. Eu queria que alguém que tem uma edição diferente da minha pudesse ler também. Ou os irmãos aqui leiam edições diferentes. Eu vou ler, depois eu quero ouvir outras pessoas que tenham uma edição diferente da Bíblia lerem também. Capítulo 2, versículo 6. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, no Mashiach e Yahshua. Então, alguém tem uma edição diferente da minha? Por gentileza, pode ler? Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Uma referência à obra do Pai. Ele nos ressuscitou juntamente com o Filho e ele, quem tem autoridade é ele. E ele nos fez assentar juntamente com o Filho nos lugares celestiais. Então é interessante aqui que o Filho está numa posição de autoridade. O trono dele é um trono, segundo a Escritura, que está à direita do Pai. Amém? Então o Pai tem toda a autoridade, o Pai concedeu a autoridade ao Filho, e por causa da obra do Filho, a igreja também está assentada com o Filho nas regiões celestiais. Ela não está assentada no Filho, ela não está assentada ao lado do Filho, mas ela está assentada no Filho, com o Filho. Né? Veja só o versículo aqui, né? Está e nos fez assentar nos lugares celestiais em o Filho, que é uma junção de uma preposição com artigo. No português vem em. Em quer dizer, ele nos representa. Amém? Você está sentado ali, não porque você fisicamente esteja sentado como você está nessa cadeira. Tipo mudança de região, saiu da região inferior e fomos levados para a região superior, que é a celestial com Cristo. Espiritualmente nós estamos literalmente com ele. Nós temos essa autoridade. Amém? Então, ele restaurou a autoridade que o homem tinha perdido no pecado. Ele resgatou essa autoridade. E agora a gente vai ver o outro momento, o terceiro momento do nosso estudo. Ele também delegou essa autoridade para a igreja.
Abra lá Mateus 28, é o Evangelho, né? Mateus 28, um texto bastante conhecido, eu acredito, da igreja. Abre aí sua Bíblia em Mateus capítulo 28. A gente vai ler o versículo 18 e 19. Eu vou pedir também que alguém leia, por gentileza, Mateus 28, versículos 18 e 19. Uma pessoa leu 18, outra pessoa leu 19. Amém? Duas pessoas, por gentileza. E aproximou-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém. Toda autoridade me foi dada. Alguém leu 19? E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Outra pessoa ouvinte, por gentileza. Outra pessoa ouvinte. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Então eu queria destacar aqui, nesse momento, esse texto é riquíssimo, né? Mas eu quero destacar aqui duas coisas. Primeiro, que ele disse que recebeu toda a autoridade, depois ele disse: agora vocês vão. E eu estou com vocês. Então ele delega essa autoridade, ele concede essa autoridade para a igreja. Eu recebi toda a autoridade, agora vocês é quem vão. E eu estou com vocês. Então vocês percebem que ele está delegando, ele está outorgando, ele está concedendo essa autoridade para a igreja fazer a missão. A igreja desempenha a sua missão. Amém? Está claro? Concordam? Aleluia. Marcos, capítulo 16. A gente está aí no último capítulo de Mateus. Vá para o último capítulo de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 17. Também quem pode ler? Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler? Versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Vamos continuar pelo 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então vejam que ele delegou essa autoridade. Agora vocês vão, esses sinais vão acompanhar os que crerem em meu nome. Então, nós estamos representados por ele nos lugares celestiais. É em o nome dele que você tem toda a autoridade. O nome dele é um fundamento da igreja, é um fundamento da autoridade da igreja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. O nome dele é uma autoridade que é concedida para a igreja. Eu acho que eu estou enganado, capítulo 3, versículo 20, mas deixa eu só tirar a prova aqui. Não, capítulo 2. Eu queria ler, perdão, eu estou lendo o capítulo 1. O capítulo 1, viu? Versículo 11. A vosso respeito, irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizerem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, de Kefá, né? E eu sou do Machia. Acaso o Machia está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Então ele está aqui dizendo que está havendo ali uma divisão. Acaso o Machia está dividido? E essa divisão era por uma questão de nomes. Uma questão de nomes. Amém? Amém. Então a gente avança aí um pouquinho. Veja o versículo 23. Nós pregamos ao Machia crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o Machia, poder do Altíssimo e sabedoria do Altíssimo. Aleluia. Poder do Altíssimo e sabedoria do Altíssimo. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando de uma divisão, ele está falando da base da nossa pregação, e agora, aqui no capítulo 3, ele vai falar de um fundamento. Versículo 4, veja só como está intimamente ligado aí. Versículo 4 do capítulo 3. Quando alguém diz eu sou de Paulo, o outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que estás andando segundo a carne, segundo os homens?
Quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos, por meio de quem vocês creram, e conforme o soberano rei concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Altíssimo. Aleluia? Versículo 9, porque do Altíssimo nós somos cooperadores, somos lavoura dele, somos edifício dele. Agora, a gente vai avançando um pouquinho mais, versículo 10, veja, ele vai falar agora de fundamento. Versículo 10, ele vai falar de fundamento. Segundo a graça do Altíssimo que me foi dada, eu lancei o fundamento, como prudente construtor. Outro, porém, edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Yahushua o Mashiach. Vamos ler todo mundo o versículo 11. Veja aí, ele está falando de fundamento. Viu? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Yahushua o Mashiach. Então veja que desde o capítulo 1, que eu li aqui, agora para vocês, ele vai falando de problema que tinha dentro da igreja de Corinto, que os irmãos estavam divididos. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Cefas. Cefas é melhor, velho, que Apolo. Eu sou de Apolo. Aí tinha outros que diziam ainda assim, não, eu sou do Mashiach. Então o apóstolo Paulo vai tratando isso aí, vai culminar onde? Vai culminar aqui no versículo 10 desse capítulo 13. Ele vai dizer, ninguém pode lançar outro fundamento, não. O fundamento não é Pedro. Não é Pedro o fundamento. O fundamento não é Paulo. Eu lancei o fundamento, mas o fundamento não sou eu. Porque foi Paulo que implantou a igreja na cidade de Corinto. Foi Paulo que implantou. Eles já querem substituir o Messias pelos apóstolos. De certo modo, porque Paulo vai trabalhar isso quando ele diz assim, olha, acaso Cristo está dividido? Porque quando um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? Acaso ele está dividido? Então, quando se apega, qual a base que a gente está construindo aqui? A base é o bispo Marcos Cefas. Então nós estamos perdidos. E não existe outro fundamento. Nós somos apenas servos. Então ele coloca isso, né? Esses homens são servos. Ele não diz assim, esses homens não têm valor nenhum. Não, não é isso. Eles são servos. Mas o fundamento é um só. Então, o fundamento que deve ser exaltado é Cristo. É o Mashiach. Agora é interessante que no evangelicalismo, nos nossos dias, o que acontece? Foi importante que a gente colocou. É que às vezes as pessoas de uma forma sutil, sem perceber, não é muito consciente não, o fundamento se torna outro. O fundamento se torna a placa da minha denominação. Então eu sou capaz de evangelizar, porque eu vou levar alguém para a minha denominação. E os outros irmãos, presta não, estão tudo errado. Então, as pessoas lutam, não é nem pelo evangelho não. Porque o apóstolo Paulo diz assim, eu evito anunciar o evangelho onde ele já foi pregado. Então, o evangelho já foi pregado, então aqui está sendo pregado o evangelho, então eu vou pregar. Está aqui na esquina pregando, porque eu vou botar uma caixa de som mais alta. É uma concorrência, é feito farmácia, né? Então, se você observar direitinho, lamentavelmente, os nossos irmãos, eles estão vivendo isso. Já aconteceu, e eu digo a você, pior do que isso. Porque o comércio sabe que está aí para isso. Chega, por exemplo, quando foi entrar aqui na cidade de Limoeiro, um mega supermercado, como é a rede Novo Atacarejo, é um mega supermercado, é uma rede grande, enorme. Quando foi entrar aqui, muitos comerciantes aqui ficaram assustados. E agora, vai dar um prejuízo para a gente, vamos tentar, o que a gente vai fazer? Mas a concorrência chega queimando, né? Quem trabalha com gás aqui na cidade sabe disso. Chega um depósito novo de gás e bota preço queimando lá embaixo, como aconteceu já muitas vezes aqui na cidade. É preço impraticável, porque é preço que no fornecedor está abaixo, mas a pessoa tem força para aguentar, ele bota queimando para quê? Justamente para quebrar quem tiver fraco, para prejudicar o fraco. É uma concorrência canibal, né? Para destruir mesmo. Então, eu tenho visto isso, com os poucos anos de experiência de vida que eu tenho, e pior do que isso dentro dos ministérios. Porque eu vejo líder de ministérios queimando de todo jeito, sem conhecer. Porque o apóstolo Paulo diz que a gente deve ter cuidado, só deve falar algo se a gente tiver propriedade e tiver autoridade para falar. Autoridade, e Yahushua não mandou a autoridade da gente condenar, não. A gente pode exortar, dizer, olha, esse caminho, à luz da Escritura, isso aqui está errado. Se você andar por aqui, lá na frente você vai se dar mal. Mas devemos ter um cuidado quando a gente envolve vidas. E a gente coloca tudo numa panela só e diz assim, tal ministério não presta para nada, está tudo no inferno. Eu já encontrei até dentro de grupos heréticos, pessoas que estavam ali com uma maturidade, um nível de consciência da palavra, engateando, pessoas que estavam realmente buscando a verdade. Ia chegar um momento que aquela pessoa ia perceber que
que estava num grupo contrário à palavra. Mas a gente não pode condenar todo mundo. Está ali, não presta. Não sei o quê, né? Então é preciso haver uma sabedoria, um discernimento espiritual. Mas a gente precisa, por isso que eu procuro, se eu fizer isso vocês até me corrijam, mas eu procuro muito não rotular. Eu procuro tratar os princípios da palavra. Nós devemos procurar fazer isso. Tem tanta riqueza para a gente falar, tem tanta instrução para a gente corrigir na palavra, sem precisar eu mencionar. A placa X está no inferno, não presta, aqui é que é certo, o céu está aqui. Então percebam, amados, que muita gente, sem ter clareza, a pergunta que o amado não fez, importante, né? As pessoas sem ter clareza acabam defendendo mais a placa da sua denominação. E isso se torna uma divisão na igreja. Uma divisão. Porque de eu olhar com respeito. É claro que eu não tenho propriedade sobre a casa do irmão, né? Eu não posso entrar na casa do irmão e depois sair falando mal. Dizer lá, o fogão estava sujo. Né? Então tem gente que faz isso. Essa pessoa não entendeu nada do evangelho ainda. Então que eu possa chegar junto do meu irmão e dizer, meu irmão, está precisando de uma ajuda? Posso ajudar, né? Me chama aí para fazer uma faxina, se você quiser. Você quer lavar os pratos? Posso lavar os pratos também, né? Aproveita e lavar o fogão. Aí a pessoa já... aí a sabedoria é essa. Né? Então a pessoa já vai, né? São coisas que acontecem. E a pessoa ter o zelo, o respeito às vidas. Né? Agora, se eu não tenho essa proximidade, eu devo ter mais cautela. Entretanto, as placas das denominações acabam se tornando, sim, divisões que o nosso Salvador não quer. E Paulo estava trabalhando essa questão que estava tendo dentro da igreja, porque daqui a pouco iam botar uma placa mesmo, literalmente, só faltava Igreja de São Pedro Apóstolo, Igreja de São Paulo, porque os irmãos estavam em conflito. Eu fui informado que há contendas entre vocês. Contenda não era necessariamente o irmão puxando cabelo, dando soco, dando chute, bicuda, puxando faca, dando tiro, não. Contenda era discórdia e já uma divisão mesmo. Você pode falar. Desculpa, ele inventa assim, os filhos de uma lei tem como também das igrejas para causar a desunião, a divisão? Tem. Os filhos de Deus e os filhos de uma lei. Tem sim. Quer dizer que, de alguma forma, os filhos de uma lei arrumam essa estratégia de entrar nas dominações exatamente para isso, para distorcer a verdade. Sim, sim. Acontece muito. E o próprio trigo, que o nosso Salvador ele vai usar uma comparação entre trigo e joio. Ele vai dizer que um homem plantou nos seus campos a boa semente que foi o trigo. E veio o inimigo, durante a noite, semeou o joio. Tinha até uma lei que proibia ser feito isso em Roma antiga. Até uma lei existia. Porque o joio é uma semente muito parecida com o trigo. Só que o joio, quando ele amadurece, aí ele se torna uma haste, é um junco feio. E o trigo, quando amadurece, faz o quê? Coloca o fruto, que é a semente do trigo, que hoje é transgênico, né? Mas ainda existe na terra, ainda existe o trigo verdadeiro, original, do Pai. Então, o joio e o trigo, durante boa parte, ele tem a mesma obra. O joio é o inimigo, é o incrédulo, é o ímpio, que não se converteu de verdade, mas entrou na igreja, está ali só uma fachada, falso. E o trigo, enquanto não amadurecer, está igual. É o filhinhos, né? Jovem. Aí depois que ele amadurece, aí sim, agora ele consegue perceber. Ele não vai nem condenar, mas ele consegue perceber, porque o rei não autorizou a gente tirar o joio, né? Ele disse assim, deixe crescer juntos, na colheita, eu darei ordem, né? Dará ordem para que recolha o trigo no celeiro, o trigo, que é a igreja verdadeira, vai ser recolhida no celeiro, o arrebatamento. E o joio vai ser lançado fora para ser queimado. Veja, isso é uma parábola ensino do nosso Salvador. Então, existe infiltração na igreja? Existe. Eu vi a diferença aqui do joio e do trigo. O trigo, quando ele está maduro, ele se curva, o joio não. E também o trigo ele é desprendido da terra, mas é fácil de colher. A colheita é fácil. Aleluia. E coisa tremenda isso, né? Ele é desprendido da terra. Então, os salvos não estão apegados às coisas da terra. Isso é tremendo. Aleluia. Que coisa tão grande, né? Ele inclina, o joio, o trigo se inclina. O junco é uma haste. Ela é um troncho um pouco, mas o trigo ele se inclina. Porque o fruto apresenta o fruto. Então, é os servos que se inclinam. Então, quanto mais você amadurece, você se inclina e traz os frutos. E se desprende da terra. Aleluia. E usa as coisas da natureza dele mesmo para mostrar a nós, né? Então, ele tem que buscar as coisas celestiais. Ele se inclina ao Pai e como o João disse,
que ele é mais fácil de se desprender da terra. Já as pessoas do mundo se apegam mesmo à minha casa, meu carro, sei lá, minha riqueza. E o trigo não tem, aí vem aqui agora, aí se desprende de tudo e vai embora. Aleluia. Quanto mais amadurece. Agora, quando o trigo é novo, ele ainda tem muito, porque a gente vem para o evangelho com a bagagem do mundo. É o filhinho, né? Então a gente tem que tirar essas bagagens onde? Nele, buscar a força do Espírito, consagração, oração, né? E o uso da autoridade, que é o que a gente está estudando hoje. Então, há um governo que é dado para o novo homem. Quando eu falo aqui governo, é essa autoridade que foi dada para o novo homem, para aquele que se refaz no Mashiach. Amém? Então, agora a gente vai para o capítulo 4 de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 24. Eu só queria lembrar vocês, a gente passou aqui para Efésios, que o fundamento é o nome. Então Paulo vai dizer, não existe outro fundamento. O fundamento é o nome de Yahushua o Mashiach. Então vejam por aí, gente, e muitas outras passagens incontáveis, que o nome tem uma importância muito grande, que foi ocultado. O nome foi ocultado, mas o nome é importantíssimo. A ponto de não existir outro fundamento além do nome. À vontade. Desde o Cristo ressuscitado, desculpa eu colocar isso aqui, lá em costume, e na sua cara, uma das maiores missões das trevas foi tentar ocultar o nome dele, né? Sim, Ressuscitado, sim. Né? Estou sendo modificado e tal. Sim, com certeza. Você pode observar. Para não revelar mesmo o nome dele, porque não tem só o nome dele, tem o poder, né? A autoridade, isso é na terra, né? No capítulo 4 de Atos, a igreja já estava sendo machucada mesmo, ferida literalmente, ela é espancada. Tem no capítulo 4 dizendo que depois de açoites, soltaram os apóstolos, proibindo eles terminantemente que não anunciassem esse nome, que era o nome do Filho. Então, houve aquela perseguição, que inicialmente foi movida pelos judeus, mas depois o próprio Império Romano começou a perseguir, porque os imperadores se achavam deuses, e isso aí foi se agravando. Depois eu vou apresentar um estudo também sobre essas fases da história da igreja, o primeiro século, o que aconteceu no primeiro século, o que aconteceu no segundo, terceiro, quarto, quinto, e como é que foi entrando. Já fiz um estudo semelhante a esse, a gente já fez, mas faz um bom tempo e a gente pode aprofundar mais. Né? Então, há uma perseguição realmente, que é um fundamento. O apóstolo Paulo diz, ninguém pode lançar outro fundamento. Então, estava aí a briga pelos fundamentos. Né? E existe hoje também a luta pelos fundamentos. E a gente precisa olhar para ele. Ele é o fundamento. A doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos aprenderam aos pés dele. E ele é o fundamento. Então, Efésios 4, 24. Efésios 4, versículo 24, diz assim. E vos revistais do novo homem, criado segundo o Altíssimo, em justiça e em retidão procedentes da verdade. Amém? Não é assim? Eu queria ouvir também alguém que tem uma edição diferente. Efésios 4, 24. A minha diz assim, e assim revestir da nova natureza, criada segundo o ideal, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aleluia. Veja que a justiça e a retidão, ela procede da verdade. Procede da verdade. A verdade é a fonte. Então, à medida que você ama a verdade, que você estuda a verdade, que você confessa, que você medita na verdade, você vai sendo transformado por ela. E você vai se revestindo do novo homem, que é criado segundo o próprio Pai, em justiça e em retidão que procedem da verdade. Então, a partir daí, você começa a reinar. Reinar não é dominar pessoas, não é nada disso, não. Isso aí é ditadura, isso aí é dominação, não é? Mas reinar, um rei verdadeiro, segundo a Escritura, os princípios da Bíblia, porque esse título de rei é bíblico para o nosso Salvador e o Pai. O rei, ele reina com princípios por amor. Então, foram raros os reis que viveram isso, né? Que governaram através de princípios e por amor em liberdade. Mas o nosso rei chama a gente para reinar com ele. E nós somos chamados para reinar através da fé. Romanos 5, 17. Eu vou ler agora alguns versículos rapidamente, viu? Se você tiver tempo de abrir, você abre, senão você só ouve. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Yahushua, que é o Mashiach. Então, pela ofensa de um, passou a reinar a morte. Mas pela obediência de um, que é o segundo, o último Adão, reinou a abundância da graça e o dom da justiça, para que a gente possa reinar em vida por meio dele. Por meio dele.
Vamos ler de novo? Eu queria ouvir outra edição da Bíblia. A gente se prolonga um pouco porque a gente está estudando mesmo. Mas uma outra edição, versículo 17. Romanos 5:17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um comum, Jesus Cristo. Amém, aleluia. Então vejam que o apóstolo está falando que a gente vai reinar por meio dele. Então ele está assentado à direita do Pai, ele nos representa, é através dele. A nossa autoridade não está em nós, a parte dele, separados dele. A autoridade concedida a nós, desde que nós estejamos ligados a ele. Amém? Pergunta: quanto nome se deve já ao versículo? Nome próprio para cada língua. Embora nome próprio não se usa, não se traduz, não se usa traduzir. Né? Não. Existem vários linguistas, não só nem dois, não, são muitos, afirmando esse mesmo princípio, que nome próprio não se traduz. Por exemplo, você conhece o nome de um americano que ele é cidadão americano, mas ele não é naturalmente americano. Schwarzenegger. Ele é austríaco. Por isso o nome dele é assim, comprido. Arnold Schwarzenegger. Então, por que ele não traduziu quando ele foi para os Estados Unidos? É nome próprio. Né? É nome próprio. Então, nomes próprios não se traduzem. Mas o nome do Salvador, para cada língua, fizeram traduções. Cada um. Foi. Então, Sempre foi estratégia do mal mesmo, para haver uma contradição ali, responder a coisa verdadeira. Foi sim. Você vai entender. Foi sim. E hoje, através de um estudo que é chamado manuscritologia, e principalmente a manuscritologia e a arqueologia, você tem como identificar que existem documentos quando foi que essas traduções do nome próprio começaram a acontecer. Quando elas começaram a acontecer. E, por exemplo, o nome Jesus, a letra J. A letra J não existia, não existe em hebraico a letra J, não existe em hebraico, não existe em grego. E não existia no português, nas línguas latinas. Mas em 1500 e... me fugiu a memória, parece 42. Veja que não faz muito tempo, né? O Brasil tem 500 e poucos anos. Mas ainda não completou 500 anos da invenção da letra J. Então, para que algumas letras, não é nem pronúncia, algumas letras de algumas outras línguas fossem usadas nas línguas latinas, houve um padre que ele criou a língua J. E a partir daí veio o nome Jesus. A partir daí veio Jeová ou Javé. Javé, né? Javé, Jeová, Jesus. E por aí foram havendo, no inglês, Jesus, né? Então, foram havendo as traduções, não é só a maneira de falar. Porque você está falando austríaco quando você diz Schwarzenegger. Você está falando grego quando você diz biologia. Bio é uma palavra grega. E logos é estudo. Então, não, a pronúncia foge um pouco, mas é próxima. Né? Então, existem coisas que estão aí ocultadas, eu não vou me estender muito, mas o fato é que houveram muitas traduções, algumas línguas não traduziram, algumas línguas mantiveram, e outras traduziram, e houveram muitas deturpações. Existe hoje uma sequência, você consegue determinar a sequência dessas alterações. Quando foi que começaram, o que foi adulterado, por que foi, a intenção. Então você vai identificando, isso é um motivo de estudos que hoje está claro. Isso é graça do nosso Pai, porque ficou ocultado durante tanto tempo, e ainda está, porque muitas pessoas não querem aceitar, não querem. Hoje em dia, até financeiramente, para grandes ministérios é desvantajoso, porque se de repente você começa a ensinar algo que as pessoas que vai afrontar culturalmente, o primeiro choque é cultural. Mas eu sempre falei, Jesus, ele sempre me ouviu. Eu também, houveram milagres que aconteceram em minha vida, o tempo não é suficiente para falar, que eu invoquei Jesus e ele me ouviu. Mas imagine um amigo, eu costumo dizer assim, um grande amigo seu, que você cresceu junto com ele, você só conhecia o apelido dele, você achava que era o nome. Só que ele, por ser uma pessoa boa, ele sempre atendeu você. Você chamava por um apelido. Qualquer nome que o homem der, por mais bonito que seja,
ele não tem o mesmo valor do nome que o pai deu. Para isso, o pai enviou o anjo Gabriel para falar para José o nome do filho e para falar para Maria qual seria o nome do filho. Então, é algo que tem importância, né? E como também a questão de colocar apelido, né? Criar a ideia de colocar apelido. Além da tradução, tem os apelidos. É, exato. Né? Então, foi gerando muitas coisas, né? Mas a nossa autoridade está nele, é pela fé nele. A nossa autoridade, ela requer que a gente fale. Então, veja que na Escritura existe o estudar a palavra. A Escritura manda a gente examinar, estudar a Escritura. Então, o Salvador, ele disse examinar as Escrituras. Examinar no sentido de você realmente estudar. O Salmo 1, Salmo número 1, diz o que? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém com os pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na lei de Al, e nela medita dia e noite. Então, existe o estudo, existe a meditação. Meditar é você estuda, agora você começa a meditar na palavra para que ela se torne parte de quem você é. E depois de meditar, existe ainda o confessar a palavra. Então, lá em Josué capítulo 1, diz assim: não cesses de falar desse livro, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Esse bem-sucedido não é o sucesso do mundo. Que o mundo diz, sucesso é alguém ter fama, alguém ter muito dinheiro, alguém viver uma vida que ele queira viver. Não, sucesso é o sucesso aos olhos do Criador. Os padrões de sucesso aos olhos do Criador é diferente de padrões de sucesso aos olhos dos homens. Amém? Então, se você quer ser bem-sucedido por onde quer que você ande, você precisa também confessar a palavra. Marcos 11, 23 diz, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será. Crê que se fará o que se diz. O apóstolo Paulo vai dizer, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para receber salvação. Sotéria, salvação é cura, libertação, provisão, direção e perdão e vida eterna. Então, com o coração se crê, com a boca se confessa. Existe a necessidade de você confessar a palavra diante das coisas, das circunstâncias, dos problemas, dos desafios, dos objetivos que precisam ser alcançados. Não, a palavra diz isso. Então, a tua fé, ela opera na palavra. A palavra diz isso. Então, eu posso crer, porque eu estou fundamentado na palavra. Você precisa confessar. Eu tenho experiência também de vida, de que uma coisa é quando você está crendo no coração, mas existe o outro passo. Você crê no coração, tem que ser de coração mesmo, mas aí você também precisa confessar. Você precisa dizer que esse mal está repreendido, esse mal desaparece da minha história. Você precisa dizer assim, eu te agradeço, Pai, porque isso está realizado, embora não tenha realizado ainda na história, mas você crê que já está realizado. Isso é fato, eu já te agradeço, Pai. Então ele manda a gente orar com o coração agradecido, ele diz, com ações de graças. Então, ainda eu quero mencionar que existe uma autoridade corporativa. A igreja tem uma autoridade. Então, no capítulo 1, versículo 22, diz assim, de Efésios 1, 22. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu para a igreja. Efésios 1, 22. Efésios 1, 22. Amém? Sujeitou todas as coisas aos seus pés e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, o Pai sujeitou todas as coisas ao Filho, certo? E para que o Filho seja cabeça sobre todas as coisas, estou trocando aqui em miúdos, para que o Filho seja cabeça sobre todas as coisas, o Pai deu o Filho para a igreja. Esse aí está craseado. O deu, uma referência ao Filho, né? O deu à igreja. Ele foi dado para a igreja. Então, existe uma autoridade corporativa para a igreja. Aleluia. E nós precisamos restaurar essa consciência da nossa autoridade. Então, a autoridade é dada à igreja. Agora, imagine alguém que tem autoridade, mas não sabe, não tem consciência disso. Imagine um delegado, certo? Uma autoridade policial, né? Um delegado é uma autoridade policial, que em um determinado momento ele tem uma amnésia. Então, embora ele seja uma autoridade, ele não vai usar essa autoridade dele. Por quê? Porque ele não tem consciência da autoridade que possui. Parece que, em grande parte das vezes, a igreja, eu não estou falando de nós aqui, estou falando de modo geral na Terra, né? A igreja, ela tem andado inconsciente da sua autoridade. Então, você está assentado nos lugares celestiais com o Mashiach. E essa consciência da autoridade vem como? Através da verdade
da tua vida de consagração, você começa a experimentar. Quando você começa a ter experiência de andar com Ele, você começa a desfrutar e a tua fé se robustecer, amadurecer, porque você tem experiência de andar com Ele. Então, é aquilo que está dizendo no Evangelho, né? Que quando nós cremos, nós vemos a glória do Pai. Quanto mais você crê, mais você vê. Quanto mais você vê, mais você vai crer. Então, é algo que se alimenta, cíclico. Você crê, você desfruta, você tem experiência, a sua fé se fortalece, você crê, você vai desfrutar de mais milagres, intervenções, você vai conhecer a Ele, não de ouvir falar, como está lá no livro de Jó, mas você vai conhecer a Ele e com Ele andar. Aleluia? Então, Mateus 18 diz: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Existe uma autoridade dada ao discípulo maduro, que ele já começa a desfrutar. E essa autoridade, ele representa o reino, ele representa o rei, ele fala a palavra do rei. Então, quando ele está falando pelo espírito do rei, a palavra do rei é como se o próprio rei estivesse falando. Vocês sabem que antigamente os reis tinham seus mensageiros, né? Era uma pessoa de altíssima confiança do rei. Ferir o mensageiro do rei era ferir o próprio rei. Então, esse é um princípio de sabedoria. O nosso rei, ele tem mensageiros. Quando você, movido pelo espírito dele, você fala a palavra dele, é como se ele mesmo estivesse falando. As circunstâncias da vida, os problemas, as oposições, as adversidades da vida, você está falando em nome dele. Amém? Então esse governo, essa autoridade foi restaurada para a igreja. Amém? Aleluia. Amém. Que o bom Pai aplique sua palavra estudada hoje em nosso coração. Então que o bom e eterno Pai fique com você que me acompanhou até aqui. Aleluia. Se você me acompanhou até agora, você vai colocar aí no comentário, você vai dizer assim: eu vou viver mais da autoridade que Ele me concedeu, meu Salvador me concedeu. Eu preciso estar mais consciente. Você vai dizer assim: eu vou viver mais dessa autoridade. Escreva aí: eu vou viver mais desta autoridade. E bota aí um aleluia. Amém? Um abraço forte, fica na paz.